Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir a nossa Bíblia para iniciarmos o nosso culto desta noite no Salmo 72. Salmo 72, diz assim a palavra do Senhor. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará o teu povo com justiça e aos teus pobres com juízo. Os montes trarão paz ao povo e os outeiros justiça. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Temer-te-ão enquanto durarem o sol e a lua, de geração em geração. Ele descerá como a chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros que umedecem a terra. Nos seus dias florescerá o justo, e a abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Dominará de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e os seus inimigos lamberão o pó. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes, os reis de Sabá e de Seba oferecerão dons, e todos os reis se prostrarão perante ele, todas as nações o servirão. Porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadecerá do pobre e do aflito e salvará as almas dos necessitados. Libertará as suas almas do engano e da violência, e precioso será o seu sangue aos olhos dele. E viverá, e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e todos os dias o bendirão. Haverá um punhado de trigo na terra sobre as cabeças dos montes, o seu fruto se moverá como o Líbano, e os da cidade florescerão como a erva da terra. O seu nome permanecerá eternamente, o seu nome se irá propagando de pais a filhos, enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele faz maravilhas, e bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e enchear toda a terra da sua glória. Amém e amém. Aqui acabam as orações de Davi, filho de Jessé. Amém, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor, nosso Deus. Ó Senhor, abençoa-nos, Pai, porque desejamos cultuar o Teu nome somente. Perdoa os nossos pecados, nós te pedimos, e nos dê graça para que neste momento seja feito exatamente isso. Cada irmão na sua casa, reunido com a sua família, aqueles também que moram sozinhos, que estão acompanhando, meu Deus, e cultuando ao Senhor. Ó Deus, abençoa-nos, que todos nós possamos te adorar somente. Nós pedimos em nome de Jesus, ao teu nome somente, Santíssimo Senhor. E, Senhor nosso Deus, nós te pedimos, Pai Celestial, que o Senhor seja glorificado, que o Senhor possa se revelar a nós através da palavra. Já lemos a tua palavra. O Senhor possa nos fazer te amar mais. Em nome de Jesus te adoremos, na graça do Espírito Santo, te conheçamos e sejamos neste culto, Senhor, grandemente edificados, fortalecidos, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Nós oramos assim. E abençoa não somente a nós, mas abençoa, Senhor, todas as igrejas, todos os nossos irmãos, amigos que estão próximos a nós, aqui da região, de outras regiões também, mas o teu povo por toda a terra. Que a tua glória se resplandeça, Senhor, nas igrejas pelo mundo todo. Em nome de Jesus, nós oramos assim, Senhor, e nós agradecemos, Pai Celestial. Amém e amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Vamos, meus irmãos, nesse momento cantar o primeiro louvor, o Salmo 23. E nada, nada, nada
Amém. Vamos orar, irmãos, em gratidão, Senhor. Pai, muito obrigado. Nós queremos te agradecer porque está nos dando, Senhor, este dia, o dia do Senhor, o dia do nosso deleite para te adorar. Senhor, apesar de não podermos, estamos sentindo muita falta de orar, de cultuar na igreja com os nossos irmãos, naquela comunhão tão maravilhosa, mas nós sabemos que isso está no teu plano, que o Senhor quis assim, que o Senhor está de alguma maneira nos abençoando, nos edificando. Só o Senhor, na sua sabedoria, pode operar, Senhor, mesmo quando nós não entendemos. Sabemos que estamos sendo abençoados por esse teu proceder, por essa maneira que o Senhor está tratando de nós nesse momento, Senhor. Por isso nós queremos agradecer pela internet, agradecer pela oportunidade de estarmos juntos pela internet, Senhor. Apesar de não ser o culto público, mas estamos podendo, meu Deus, cultuar com a nossa família, e nós agradecemos por isso, agradecemos por esse dia, agradecemos por tantas bênçãos, mas nós te amamos, Senhor. O Senhor é o motivo da nossa alegria, é a maior gratidão que temos, é porque te conhecemos, é porque nos amaste, é porque nos deste Jesus, é porque Ele pagou os nossos pecados e nos deste operaste a sua obra em nós, aplicaste, Senhor, o seu sacrifício à nossa alma. Ele morreu, Ele foi sepultado, Ele ressuscitou ao terceiro dia, no domingo, dia do Senhor. Ele, Senhor nosso Deus, ressuscitou, e hoje nós estamos aqui no dia do Senhor para agradecer. Ele é a primícia dos que dormem, nele está a nossa esperança, e Ele, Senhor, por Ele veio o Espírito Santo que habita em nós, que opera na nossa alma, que nos regenerou. Senhor, só temos a dar graças, e obrigado também por todas as bênçãos materiais, pelos livramentos nesses dias difíceis, Senhor, de pandemia. O Senhor tem nos guardado e tens operado, Senhor, em nossa vida, inclusive também em meio ao sofrimento, às dores, e por isso só temos a agradecer. Louvado seja o teu nome santo, e que nós possamos cada vez mais te amar e te servir, Senhor, em nome de Jesus. Em Cristo Jesus oramos e agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Vamos cantar o Senhor nosso Deus, Não Sei Porquê, do cantor cristão 377. Louvemos ao Senhor. Porque razão, Salvador.
Vamos fazer, meus irmãos, a leitura das Escrituras. Apocalipse, no capítulo 5. Por favor, abra sua Bíblia comigo e vamos ler este precioso capítulo da Sagrada Escritura, Apocalipse, capítulo 5. Diz assim, meus irmãos, a santíssima palavra do Senhor, Apocalipse, capítulo 5. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizendo: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. E aos 4 animais diziam, amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Oh, meus irmãos, graças a Deus, amém e amém. Que Deus nos abençoe com a leitura deste tão precioso, consolador capítulo da palavra do Senhor. Deus nos abençoe. Vamos cantar, meus irmãos, o último hino desse momento e vamos passar para a meditação nas Escrituras nessa noite do dia do Senhor. Aleluia, salvação e glória. Cantemos ao Senhor. Pertence ao nosso Deus.
Vamos, amados, nesse momento, abrir mais uma vez o livro de Provérbios, no capítulo 21, da Santíssima Palavra do Senhor. Provérbios, capítulo 21. Nós vamos ler mais uma vez 2 provérbios, né? Na verdade, são 3 versículos que foram objetos da nossa meditação na quinta e na sexta-feira. Nós estamos fazendo, então vamos ler neste momento. Primeiro, o provérbio capítulo 21, no versículo 24. Provérbio 21, 24, que diz assim: o soberbo e presumido, zombador é o seu nome. Trata com indignação e soberba. Vamos ler agora, irmãos, o 30 e o 31. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Vamos orar ao Senhor. Ó Pai, nos abençoe. Nos perdoe os pecados em nome de Jesus e nos dê agora a bênção, a graça da Tua palavra tão bendita, Senhor, para nós sermos edificados e fortalecidos em nome de Jesus, para a Tua glória, para o nosso bem. Amém e amém. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Irmãos, eu gostaria de meditar um pouco com vocês nesses versículos aqui, na questão exatamente, irmãos, da soberba. Desde que o homem ele se afastou de Deus, ele passou a ser presunçoso, ele passou a ser soberbo, ele passou a entender que ele não precisa de Deus, que ele pode viver nessa vida sem o sustento divino, sem a orientação divina, e que o resultado de tudo isso seria bom para ele, seria benéfico a ele. Essa exatamente é a loucura do pecado, e podemos dizer exatamente a loucura das loucuras. O homem imaginar, sendo que Deus, ele é o criador do homem, sendo que Deus é o sustentador do homem, sendo que o homem se move por causa de Deus, respira por causa de Deus, sendo que a vida do homem é de Deus, que o homem não tem vida em si mesmo, mas a vida ele recebe de Deus, sendo que também este homem um dia terá que prestar contas de todas as suas ações, de todos os seus pensamentos, de todas as suas palavras, ao juiz, que é esse Criador, que é este mantenedor, sendo que somente esse Deus é o Redentor, é o Salvador, que pode salvar o homem. É absolutamente loucura, é a loucura das loucuras pensar de que não precisamos de Deus, pensar que podemos viver sem Ele, viver sem a sua misericórdia, viver sem o seu cuidado, sem a sua graça, porque na verdade nele nós existimos, Ele nos criou, nele nós vivemos todos os dias, Ele nos julgará muito em breve num grande juízo final, e só Ele pode nos salvar, e só Ele pode nos preparar para esse terrível juízo. Mas a verdade, meus irmãos, é que os homens, na sua soberba, na sua arrogância, eles imaginam que não precisam de nada disso. Mas o servo do Senhor, aquele que creu, aquele que já foi iluminado, aquele que já foi liberto desse engano, aquele que já teve a graça e a obra de Deus, a iluminação do Espírito Santo na sua vida, no seu coração, ele percebe então a verdade, a realidade, meus irmãos, que ele precisa de Deus, que ele precisa se humilhar, que ele precisa da graça de Deus, e ele vive humilhado. Ao mesmo tempo, meus irmãos, a soberba também, ela nos leva não somente a desafiar a Deus, mas ela nos leva também a nós sermos pessoas que nos exaltamos diante das outras pessoas, diante dos nossos semelhantes. E passamos a viver uma vida em que nós queremos nos impor a esses semelhantes e queremos humilhar a esses semelhantes e não queremos ser humilhados de forma nenhuma e não queremos ser postos abaixo dessas pessoas. No entanto, meus irmãos, isso também faz parte da loucura
porque Deus nos criou, porque Deus nos fez o que somos, para nós honrarmos a Ele, para nós glorificarmos a Ele e para nós servirmos ao nosso semelhante, ao nosso próximo. É bem interessante quando desde a criação você observa quando o Senhor Deus criou Adão e Eva, o Senhor os criou para a honra dEle, para a glória dEle, para que eles expressassem a imagem e semelhança de Deus. De todas as criaturas, somente o homem, homem e mulher, não somente o homem, mas não somente o homem, né? Mas também a mulher, ambos foram criados com a imagem e a semelhança de Deus para glorificar a Deus. E ambos foram criados para o serviço. Ambos foram criados primeiro para servir um ao outro. Primeiro, o homem foi criado para liderar a sua esposa, amar a sua esposa, servir a sua esposa, proteger a sua esposa, como Pedro também vai dizer no Novo Testamento, como a parte mais frágil. A mulher foi criada porque não era bom que o homem estivesse só, e Deus a criou então como uma auxiliadora idônea, isto é, como uma auxiliadora, uma ajudadora apropriada para ele, uma socorrista, né? Como já tive a oportunidade até de explicar aos irmãos em outra oportunidade, aquela que o auxilia, o ajuda, o apoia, e apropriada para ele, porque o homem não tinha até aquele momento uma auxiliadora em volta dele, não tinha alguém como ele, a imagem e semelhança de Deus, apropriada para ele. Tinha ali os animais e as outras criações, mas Deus a fez para servir ao homem. Então nós observamos como é precioso esse ensino das Escrituras e que o pecado desconfigura tudo isso. O pecado da soberba, o pecado do orgulho faz com que os homens não honrem a Deus e faz com que os homens desafiem a Deus, uma loucura, achando que não precisa de Deus, e faz com que os homens desafiem uns aos outros, guerreiem uns contra os outros, queiram fazer os outros servi-los em vez de servir um ao outro, numa atitude completamente enlouquecida. Nós observamos aqui, irmãos, neste provérbio, exatamente nesses dois provérbios, nesses dois aqui, na verdade são três, né? E os dois últimos aqui, eles estão unidos no mesmo princípio, conforme eu procurei mostrar aos irmãos na sexta-feira. Nós temos exatamente isso aqui, ou seja, que a soberba, ela é aquela revolta contra Deus, como se Deus não fosse necessário, mesmo como se Deus não existisse, como se nós fôssemos autossuficientes. E também essa soberba é aquela característica que faz com que os homens se voltem contra os seus semelhantes e maltratem a eles e queiram ser servidos por eles. A palavra de Deus diz aqui, nos dois últimos versos desse capítulo precioso, capítulo 21, não há, 30 e 31, os versos dizem assim: não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Eu tive a oportunidade de explicar aos irmãos aqui na nossa reflexão na sexta-feira, que aqui a Bíblia está dizendo que nós não devemos empreender a guerra contra o Senhor, viver contra Ele. Essa é uma guerra totalmente destinada ao fracasso. É impossível que a pessoa vença essa guerra. É uma guerra louca, mas é a guerra do pecado. O pecado é exatamente essa característica. Desde que Adão se ensoberbeceu, ouviu Satanás, quis ser como Deus, ele imediatamente entrou numa guerra contra Deus. O Salmo 2, ele nos fala isso. Ele diz: por que se enfurecem os povos, os gentios imaginam coisas vãs, fazendo conclaves e dizendo: vamos nos libertar dessas amarras do ungido do Senhor. Os homens, eles estão então de fato em guerra diária contra o Senhor. Eles se levantam, a humanidade caída se levanta todos os dias e empreendem essa guerra, desonrando a Deus, não vivendo para a glória dele e quebrando diariamente, continuamente, de forma determinante, de forma ali vigorosa, cada um dos 10 mandamentos. Cada um dos 10 mandamentos. Desde o coração. Então, numa guerra
contra Deus, numa determinação realmente de não se submeterem a Deus, estão rebelados contra Deus. A outra característica que está no versículo 31, que eu também procurei explicar aos irmãos: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. É que esta guerra aqui se trata de uma guerra lícita, né? Eu expliquei para os irmãos, primeiro tem a questão espiritual, a guerra contra o pecado. Expliquei aos irmãos também que tem a questão das lutas aqui pela vida. É lícito o homem buscar o pão, é lícito o homem se casar, construir uma família, educar os seus filhos, é lícito ao homem ter bens, não há mal em si mesmo em ter bens, é lícito ao homem empreender a luta pela vida, a luta, por exemplo, como nós estamos agora, a luta contra um vírus mortal, contra as doenças, a favor da saúde. Todas essas coisas são evidentemente lícitas, são lutas lícitas, mas o problema, meus irmãos, que a Bíblia também denuncia aqui, é que o homem também, mesmo nessas lutas lícitas, ele é contaminado pela luta ilícita. Então, é como, se eu puder explicar assim aos irmãos, a luta lícita do verso 31 é contaminada pela luta ilícita do verso 30, porque quando a Bíblia diz não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor, ela está falando aqui, irmãos, de algo muito comum, como eu procurei explicar há pouquinho, de os homens estarem todos os dias contrários ao Senhor, lutando contra o Senhor. Então isso contamina mesmo a luta lícita, ou seja, primeiro, eles não têm aquela luta de lutar contra o pecado. A Bíblia diz que eles são escravos do pecado. Então o homem ímpio, ele já essa primeira luta lícita, ele nem tem. Ele nem procura lutar contra o pecado, muito ao contrário, ele serve ao pecado, ele ama o pecado, ele se submete ao pecado. Mas nas lutas lícitas da vida, quando ele vai buscar o seu pão, quando ele vai construir uma casa, quando ele vai se casar, quando ele vai procurar ter bens, quando ele vai mesmo lutar contra uma doença, contra uma enfermidade, essa luta que é lícita é contaminada pela luta ilícita, porque ele está contra Deus, ele odeia Deus, ele não teme a Deus, ele não crê em Deus, ele não leva em consideração. Aqui está o aspecto dessa contaminação. Ele não considera Deus. Então, a Bíblia diz aqui: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Mas é isso exatamente o que acontece. Essa luta lícita, ou seja, ela é contaminada pela luta ilícita, porque aqui, quando o homem vai buscar o seu pão, quando o homem vai se casar, quando o homem vai lutar contra uma doença, ele confia em si, ele confia nos meios, ele confia no cavalo, ele confia naquilo que ele tem ali para enfrentar aquela guerra, para empreender aquela guerra, e ele se esquece desse fato fundamental, que a vitória vem do Senhor, que porém do Senhor vem a vitória. Ele se esquece que ele vive pelo Senhor, que ele existe por causa do Senhor, e que ele todos os dias ele está vivendo por causa do Senhor, e ele então vai trabalhar, mas ele não descansa em Deus, ele não confia em Deus. Ele vai, quando ele se casa, ele não considera Deus. Quando ele vai, enfim, empreender qualquer luta, que, como eu estou dizendo para os irmãos, lícita, ele descarta Deus, e assim essa luta lícita é contaminada pela guerra que ele tem contra Deus. Entende? É isso que eu estou dizendo, irmãos? E assim ele peca, mesmo quando ele empreende coisas certas e coisas boas. E na medida que ele faz isso, ele, na sua soberba, no seu orgulho, na sua arrogância, ele se torna alguém prejudicial para o seu próximo. E é isso que a palavra de Deus está falando no verso 24. Ele se torna soberbo, presumido e zombador, escarnecedor, sempre indignado, sempre raivoso, ofensivo, e que fere os outros, e que maltrata os outros, e que vai fazer mal para sua esposa, se ele é casado, para sua mãe, para o seu pai, para o seu esposo, no caso das mulheres, para os seus filhos, para as pessoas em volta dele. Ele vai se colocar por cima, ele vai se colocar acima dos outros, ele vai ferir os outros, e ele vai ser conhecido como zombador. Esse é o homem, irmãos, no seu pecado. Irmãos amados, veja, essa é a maldição, essa é a ira, essa é a consequência própria do pecado, né? Porque é uma manifestação também da ira de Deus, visto que os homens vão caindo nesses erros.
Deus os entrega, como diz Romanos capítulo 1, aos seus corações. Mas o Evangelho transforma isso, mas o Evangelho modifica isso. Cristo Jesus veio para nos servir, para morrer por nós numa cruz, e trouxe o amor de Deus, e trouxe a graça de Deus, e trouxe a misericórdia de Deus. Esse Deus que está sendo afrontado todos os dias, Ele, na sua graça bendita e maravilhosa, escolhe pecadores como nós, e que não merece absolutamente nada, só merece o inferno, merece muito pior do que esta pandemia, como eu procurei dizer de manhã, merece o inferno, que não é nem um pouco de misericórdia, mas toda a ira de Deus. Mas Ele ama, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Ele ama esses homens, Ele dá o Filho para salvar os seus eleitos dentre esses pecadores, e Ele morre por eles. Ele leva o seu pecado e a sua maldição e a sua ira, morre numa cruz, quita a dívida, é sepultado, ressuscita dentre os mortos, como uma comprovação de que Deus aceitou aquele sacrifício, sobe ao Pai depois de 40 dias e é o mediador entre Deus e os homens. E os homens hoje podem, se humilhando diante dele, como diz lá o Salmo 2, que a Bíblia prudentemente o Senhor aconselha a prudência, humilhe-se diante do Filho, Ele é o Redentor. Quando os homens então se arrependem, creem em Jesus, a obra da graça opera no coração deles e eles são quebrados nesse orgulho, nessa soberba. Eles percebem como eles são orgulhosos, soberbos contra um Deus bom, contra o Deus santíssimo, contra o Deus justíssimo, e que eles só merecem uma coisa, o inferno. Então eles se humilham, eles se entristecem profundamente por terem pecado contra esse Deus, eles se arrependem desde os seus corações. E eles olham para Cristo unicamente com fé nele. Quando eles fazem isso, meus irmãos, aí eles entram numa nova vida. Eles são justificados, eles são lavados pelo sangue de Cristo, justificados, reconciliados com Deus, recebem o Espírito Santo, e a partir daqui eles passam a viver uma vida absolutamente diferente dessa. Acabou. A soberba é quebrada, e deve ser quebrada cada vez mais, todos os dias. Evidentemente que eles vão ter que lutar contra essa soberba toda a sua vida, mas eles vão mortificá-la, e eles vão aprender cada vez mais a se humilhar diante do Senhor, a saber que só o Senhor é Deus, e que eles precisam de Deus para viver, para serem salvos, para irem para o céu. Eles precisam de Deus para cada dia de suas vidas. Eles passam a ser gratos pela salvação, pela misericórdia, e não são mais agora homens que vivem contra Deus e que não levam em consideração a Deus, mas como Tiago diz, eles fazem planos, eles empreendem lutas lícitas, sim, mas como Tiago diz, eles sempre vão dizer, se Deus quiser. Eles vão dar honra e glória a Deus, porque eles já não lutam mais a luta errada, que é a luta contra Deus. Eles lutam agora contra o pecado, e eles se submetem a Deus, eles pedem graça, eles empreendem essa luta diária contra o pecado, não lutam mais contra Deus, e em todas as lutas lícitas eles sempre dizem, se Deus quiser, entendendo, meus irmãos, que prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. E mais, eles passam a serem servos uns dos outros. Eles deixam a soberba. Eles que antes eram conhecidos, como diz o versículo 24, por soberbos, por presumidos, por zombadores, passam a ser humildes, passam a ser servos, passam a ser mansos. Eles que viviam brigando e procurando intriga com todos e ofendendo a todos e ferindo a todos, eles vão aprendendo mais e mais a serem mansos e a levarem a boa palavra, a edificarem o próximo, a amarem o próximo, a perdoarem o próximo, a servirem o próximo. Passam a servir as suas esposas, se casados, as suas esposas se casadas, as suas esposas se casados, os seus esposos se casadas, seus filhos, seus pais. Passam a servir a sociedade, passam a amar o próximo e humildemente cumprir o propósito de Deus de expressar a imagem e a glória do Senhor, a imagem de Deus, e servirem uns aos outros. Irmãos amados, essa é a nossa vida. Eu queria nesta noite lhes incentivar, irmãos, lute, empreenda, eu quero aplicar isso agora, empreenda a luta lícita contra o pecado. Você é crente?
Aconselho a você que ainda não é crente. Ouça, deixa essa soberba, meu amigo. Você que vive em pecado, você que não submete a Deus, deixa essa soberba. Baixa suas armas, pecador. Arrependa-se dos seus pecados. Confie unicamente no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Não se ensoberbeça contra o Altíssimo, porque você terá que prestar contas a Ele. Baixa suas armas, pecador. Olhe para a cruz, você precisa ser salvo, porque esta pandemia está mostrando que há um Deus irado contra a humanidade e que vai trazer uma terrível ira no futuro. Arrependa-se. Olhe para a cruz, olhe para a cruz de Cristo. Creia que o sangue de Jesus, seu Filho, te purifica de todo pecado e seja salvo. Você, meu irmão querido, você já foi humilhado, você já serve a Deus, então cresça neste período de pandemia. Deus está nos ensinando a todos nós como nós precisamos dele. Vejam, irmãos, ele tirou até o nosso culto. Não podemos cultuá-lo, até isso ele cessou para nos ensinar como dependemos dele para tudo. Ele tirou muitas e muitas oportunidades, mudou os nossos planos, interrompeu os nossos projetos, nos impediu até mesmo de andar livremente sem máscara esses dias. Há um vírus perigoso para mostrar como nós somos frágeis, como nós precisamos crescer em humildade, como nós precisamos crescer em buscá-lo, em nos humilharmos diante dele, em ler mais nossas Bíblias, em orarmos mais. Vamos fazer isso, em crescer em piedade. Ele nos fez, irmãos, neste momento, ter tantas pessoas em volta de nós para servirmos, para também nos ensinar o serviço, a crescer no amor, ao desprendimento, a tirarmos de nós o egoísmo e olharmos para o nosso próximo, e que também cresçamos nisso nessa pandemia. Ele está nos ensinando, meus irmãos, que a soberba é uma loucura, mas que viver para Ele, viver em honra e glória ao seu nome, amando o próximo, em Cristo Jesus, na graça do Espírito Santo, é a vida abundante, é a vida eterna. Ele está nos ensinando que muito em breve nós estaremos com Ele na glória, onde não haverá mais nada disso e onde o nosso coração será totalmente perfeito, santo, sem nenhum resquício de soberba que infelizmente ainda existe em nós, e nós poderemos então glorificá-lo para sempre, honrá-lo para sempre e amar a todos que estão em volta de nós. Como nós lemos há pouquinho, meus irmãos, no capítulo 5, ele está nos levando de Apocalipse, ele está nos levando para esta glória bendita de viver para ele, com ele, e de ter ao nosso lado esses que ele comprou. Diz a palavra de Deus aqui no capítulo 5, no versículo 9: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, língua e povo e nação. Ó, irmãos amados, a pandemia não tem a palavra final, mas nós estamos sendo levados para habitar com o Senhor, todos os eleitos, nenhum se perderá. Fique firme, vá adiante, cresça em humildade, em piedade, em amor a Deus e amor ao próximo. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Abençoa-nos, Senhor, com a tua santíssima palavra. Quebra o nosso orgulho cada vez mais, nos torna cada vez mais adoradores do Senhor e pessoas que vivem em honra e glória ao teu nome, desde o seu coração, pensamentos, obras, palavras, e amando e servindo uns aos outros para a glória do Senhor em Cristo. Faz isso, meu Deus, e que o teu nome santo seja cada vez mais glorificado em nossas vidas em Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Irmãos amados, vamos cantar o último louvor e aí nós vamos então dar os avisos finais e encerrar o nosso culto. Cantemos aleluia, salvação e glória. Cantemos ao Senhor. Pertence ao nosso Deus.
Amém. Vamos à última parte do nosso culto. Antes dos avisos, vamos ler a nossa confissão, o trecho da confissão de hoje. Eu convido os irmãos a abrirem comigo as suas confissões, o seu livro, no capítulo 27, no primeiro parágrafo. Capítulo 27, no primeiro parágrafo, está aqui, irmãos, na página 95. Abra, por favor, comigo. Capítulo 27, no primeiro parágrafo da confissão de fé. Diz assim a nossa confissão. Primeiro parágrafo. Todos os santos são unidos a Jesus Cristo, seu cabeça, pelo seu Espírito e pela fé. Muito embora isso não os torne uma só pessoa com Ele, temos comunhão com Ele em suas graças, sofrimentos, morte, ressurreição e glória. E estando unidos uns aos outros em amor, eles têm comunhão com os mesmos dons e graças e são obrigados ao cumprimento de tais deveres públicos e privados de uma forma ordenada, assim como contribuem para o seu bem mútuo, tanto no homem interior quanto exterior. Amém. Essa é a nossa fé, meus irmãos. Irmãos, Deus nos abençoe com essa verdade. Apenas alguns avisos. Na semana ainda, nós vamos continuar as reflexões de terça a sexta-feira. Terça, quarta, quinta, sexta, sempre às 19 horas. Nem sempre eu consigo, mas sempre estou me esforçando para que 19 horas pontualmente eu publique uma reflexão breve no livro de Provérbios. Peço aos irmãos, acompanhem, orem com as suas famílias enquanto não podemos ainda orar juntos. E não esqueçam também, na sexta-feira, teremos mais uma live às 21 horas, conversas pastorais e sobre um assunto importante. Orem por esse projeto e divulguem, irmãos. Por favor, nós pedimos que Deus abençoe esse projeto. Tomem toda a cautela. Nós estamos no período de pandemia, nós estamos no período em que a nossa cidade está sendo fortemente atingida. Tomem cautela, evitem sair de suas casas, se saírem, saiam com todo cuidado, não é? Tomem cuidado principalmente com as pessoas no grupo de risco, mas façam tudo, irmãos, em paz. Acalente o seu coração. O Senhor está no controle. É aquilo que eu tenho dito, tenhamos uma fé prudente, então que seu coração possa estar descansado no Senhor. Contem comigo sempre para qualquer necessidade, irmãos. Inclusive, digo aos meus irmãos da congregação batista, se alguém tiver alguma necessidade material, comuniquem a nós. Nós vamos procurar ajudar, apoiar os nossos irmãos, também nas necessidades, aí nas dúvidas, qualquer questão espiritual, emocional. Contem com o apoio pastoral, meus irmãos. E vamos orar pela nossa nação, pelos nossos governantes, para que Deus seja conosco. Quero também dizer que, inclusive, durante essa semana, na graça do Senhor, nós estamos aí vivendo uma crise política. Nós vamos procurar trazer reflexões da terça à sexta-feira dos provérbios que tratam exatamente das questões, meus irmãos, dos governantes, das autoridades, para que possamos trazer orientações aos irmãos para como agir nesses tempos difíceis de pandemia, de crise política. Que o Senhor nos conduza, nos oriente. Então vamos meditar um pouco nesses provérbios que tratam das questões dos governos, das autoridades. Também hoje, meus irmãos, nós temos a alegria hoje, né, de a irmã Silvana, nossa querida irmã Silvana, está fazendo aniversário neste domingo, né, dia do Senhor, exatamente no domingo. Vamos também, irmãos, estar orando por nossa querida irmã. Vamos orar então, meus irmãos, encerrando o nosso culto, agradecendo ao Senhor, entregando nossa vida ao Senhor. Pai Celestial, muito obrigado por tua misericórdia, por podermos nesse dia do Senhor te adorar. Pai Santo e Justo, nosso maior pedido é que nos fortaleça na fé e na piedade, nos dê crescimento, Senhor, que nos santifique cada vez mais e que nos faça luzeiros, te amar, te servir, te adorar e luzeiros para esse mundo mau. Em nome de Jesus Cristo, abençoe, Pai, a nossa família, salve a nossa família, restaure a nossa família aos papéis, supra as necessidades, guarde nossa família nesses dias maus, difíceis. Abençoe, Senhor Jesus, a nossa igreja, guarde cada irmão nesses dias de pandemia, fisicamente, mas principalmente espiritualmente, e oramos que possamos voltar logo. E abençoa a tua igreja em toda a terra nesses dias difíceis, que a palavra se espalhe, que haja avivamento, bênção do Senhor. E abençoe, meu Deus, as nações com a palavra e com o direcionamento, meu Deus, das autoridades nesses dias maus, que eles possam ter sabedoria para agir. Contém esse mal, Senhor, traz a misericórdia, livra-nos desse vírus.
Abençoa especialmente o nosso país. Abençoa-nos, nós estamos numa crise política, crise sanitária, crise econômica. Tem misericórdia da nossa nação e nos faz, meu Deus, sair dessas confusões todas. Tem misericórdia dessa nação e nos abençoa. Que a tua igreja glorifique o teu nome nesses dias maus e o Senhor possa nos fazer honrar, bendizer nas ações, nas palavras, Senhor Deus, o teu nome, fazendo bem, em nome de Jesus. Abençoa aqueles que estão necessitados, nossos irmãos, aqueles que estão doentes, aqueles que estão, inclusive, com essa doença entre os nossos amigos. Cura-os, Senhor. Abençoa todos, abençoa cada irmão e irmã nas suas dificuldades, dá-lhes fé, paz e sabedoria. E nos dá uma semana abençoada em piedade, nos guarda do mal, mal físico, mal espiritual. E que possamos crescer e honrar o teu nome cada dia da semana. Muito obrigado, Pai. E finalmente queremos orar pela nossa querida irmã Silvana, que faz aniversário. Que o Senhor abençoe a tua serva com a maior bênção de todos, que é o fortalecimento espiritual, e lhe dê muitos anos de vida, Senhor. E que logo, logo possamos voltar para ter comunhão com a nossa irmã e com todos os irmãos, inclusive comemorar, Senhor, este aniversário, e também todos os outros aniversários que não estamos podendo comemorar nesse momento. Muito obrigado pela vida da tua serva e abençoe mais e mais a sua família. Em Cristo Jesus oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a doce comunhão, consolação do Espírito Santo seja com todos os meus irmãos, hoje e sempre. Tenham uma abençoada semana no Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.